Está preparando aqui, iniciando a gravação. Bem, agora nós já iniciamos, né, a gravação. Eu acho que a gente pode dar o início oficial, né, para a nossa atividade de hoje. Então, né, eu quero dar agora boa tarde ainda, né, a todos que estão aqui. Nós vamos iniciar, então, mais uma atividade do nosso ciclo de palestras, né, compartilhando, então, esse espaço, que é um espaço da universidade, que é um espaço público, que nos permite fazer essa troca, né, esse compartilhamento. Lembramos ainda que o nosso e-book ele está disponível gratuitamente nas mídias do projeto. Então, quem ainda não acessou, é só dar um pulinho lá e vai ter o e-book disponível. As nossas regras aí de ouro, né, e de boa convivência, elas já estão sendo apresentadas desde o início. E é com imenso prazer que nós convidamos, né, a nutricionista Sheila Damas, que abordará a temática da atuação ética do nutricionista clínico e de produção em unidades hospitalares. A Sheila, ela é nutricionista e bióloga, ela é pós-graduada em nutrição clínica, fitoterapia e nutrição esportiva, além de pós-graduação em docência do ensino superior. Então, ela é coordenadora da nutrição clínica e terapia nutricional e da produção do Hospital Israelita Albert Sabin, no Rio. Então, Sheila, sinta-se à vontade, seja bem-vinda. Quando você quiser que a gente faça a apresentação daqueles slides, é só você sinalizar, tá? Que a gente coloca para você. Eu vou fechar minha câmera e meu microfone por conta de interferência, mas eu estou aqui. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Fique à vontade. Então, boa tarde. Como a Renata falou, meu nome é Sheila. Agradeço muito o convite, é uma honra, um prazer. Prazer maior ainda participar de qualquer atividade com a Renata, que foi minha professora favorita, Renata Ingrata, o apelido que eu dei nela, tá? E, enfim, vamos começar. Ela falou para me apresentar, me apresentei. Meu nome é Sheila, como ela falou, eu sou pós-graduada em clínica, fisioterapia esportiva, fiz também docência do ensino superior, por conta de gostar de lecionar, eu lecionava em biologia, e fui fazer nutrição já com uma certa idade, né? Depois dos 40, porque eu trabalhava antes numa área completamente diferente, eu trabalhava com área comercial e administrativa, trabalhei nisso uns 15 anos, e senti muita falta de estudar, né? De estar em contato com o livro, contato com outras pessoas, meio acadêmico. E nisso que eu fiquei comentando que eu queria voltar a estudar, eu tinha duas amigas muito próximas que eram nutricionistas de produção e qualidade, e falou, entra para nutrição porque tem tudo a ver com você. Você vai tirar a matéria, porque você já tem a biologia, vai ser legal, fiz, né? Entrei de cabeça. Me formei em nutrição e tive muita sorte, apesar de eu ter feito nutrição com intuito, com interesse em lecionar e ir para a produção. Não fui para nenhuma das duas. 3 meses após eu me formar, eu fui chamada para uma entrevista no hospital por uma indicação de uma conhecida minha. Fiz a entrevista, passei, trabalhei nesse hospital durante quase 3 anos. E dali, por conta de eu ser plantonista e eu não gostar, eu gosto de ser diarista, eu consegui uma entrevista no Hospital Israelita, no qual eu trabalho. Eu vim para o Israelita para fazer parte de um projeto que, por conta da pandemia, está parado, e fiquei nesse projeto durante 1 ano e pouco. Como esse projeto não usufruiu meu tempo todo aqui, né?
eu comecei a atuar na nutrição para ajudar a coordenadora. Acabou que ela engravidou, eu fui convidada para cobrir a licença maternidade dela. Quando ela voltou, ela não quis mais continuar, ela quis continuar tomando conta do bebê, e eu assumi a coordenação daqui de nutrição do Jaelita, no qual eu estou até hoje. Eu faço a produção toda, sou eu e uma técnica que está aqui, que é a minha plateia, Daniela é minha técnica de produção. Nós fazemos a produção sozinha, com a ajuda do administrativo do estoque, que ele é muito parceiro. Cuido da parte clínica também, sou coordenadora da parte clínica e terapia nutricional. Nós temos um nutrólogo, doutor Nivaldo, que faz a terapia junto com a gente, né? Eu tenho um quadro de nutricionistas clínicas muito bom, que eu estava até... eu vi a entrevista passada da Andréia, do Gafré, e, assim, e de outras nutricionistas também, então eu acho que eu tenho sorte, porque eu tenho um quadro de 8 nutricionistas. 4 nutricionistas de terapia e 4 nutricionistas de via oral, 2 por plantão. E eu tenho uma nutricionista diarista, que ela tanto faz interal quanto faz via oral. Então, isso me dá um suporte muito grande na parte clínica, porque a produção, ela me suga muito. Eu sou muito mais atuante como coordenadora na produção do que na clínica. Até porque, por conta da pandemia, na outra direção, eu fiquei muito fechada aqui na produção, né? Por conta de contaminação, de cuidar para que nada chegasse até a produção da comida, para evitar uma disseminação na cozinha. E a clínica, graças a Deus, ela anda bem sozinha, entendeu? Eu só vou, de vez em quando, vou no andar. Às vezes faço visita em quartos, quase não faço mais. E nós estamos voltando com os rounds também, né? E o nosso hospital também está com uma direção completamente nova. Ainda somos uma instituição ligada à Associação Judaica, porque o Hospital Israelita é um hospital beneficente judaico, e temos uma parte também que é uma sociedade particular. E essa sociedade agora é toda nova, mudou a direção toda, mudou vários integrantes do hospital em relação à coordenação, gerência, é tudo muito novo. Eu sou uma das mais antigas que ficaram depois que essa direção mudou. Tá? Deixa eu ver o que mais, estou nervosa. Eu fiz o meu percurso acadêmico, como ela falou, na Celso, depois fiz pós-graduação, iniciei uma pós agora, um MBA em gestão, por conta de todo o meu processo de trabalho. Eu digo que eu sou coordenadora, que eu caí de paraquedas. Eu era uma nutricionista normal, de andar, de clínica, com pouquíssima experiência, porque eu era recém-formada, né? Então, eu, quando entrei na coordenação, eu entrei muito assim no susto, porque ela entrou na licença maternidade, eu fui convidada, e eu falei assim, é uma coisa que eu gosto muito de produção, então vamos encarar o desafio. Encarei o desafio, acabei, por conta de várias coisas que aconteceram durante esse período, várias situações críticas que eu tive durante esse período, que eu consegui enfrentar e me sair muito bem, graças a Deus. Então, acabei sendo convidada para coordenação, e mesmo com tantas mudanças de direção, eu continuo ficando no cargo. O que isso, para mim, é uma resposta muito positiva em relação ao meu trabalho. Na minha atuação aqui, com essa nova gestão, a gente está mudando muitas coisas aqui. O hospital está em obra, nós ganhamos um novo CTI, estamos em via de ganhar uma hemodinâmica. Então, assim, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo no hospital. O que é bom, porque você consegue participar ativamente das coisas, das situações. Nós temos uma direção no momento que ela é muito participativa e ela muito te envolve. Ela é muito disponível para você chegar até ela, né? Eu, como faço a produção e a clínica, eu tenho 2 chefes. Eu tenho o chefe, diretor executivo, que pega toda a minha parte de custo, produção, e tem a parte da diretora médica, que cuida da minha parte clínica. E todos 2 são muito acessíveis, muito parceiros, né? Na parte de produção, eu tenho o administrativo do almoxarifado, que cuida do estoque. Ele faz toda a parte de compras,
material de estoque, de descartável, de tudo é por conta dele. Mas o que é comprado, a escolha é minha. Eu delimito o cardápio, eu que escolho as coisas, eu que elaboro tudo e mando a lista para ele comprar. Eu faço isso junto com a minha técnica, que como eu faço as duas coisas, às vezes fica muito complicado manter o ritmo. Então, assim, ela é muito parceira. Primeiro emprego na parte de produção efetiva, né? Que ela era estagiária no outro local. Então, assim, ela aprendeu, foi aprendendo as coisas com a gente, né? E agora ela já faz voo livre. Eu deixo ela livre para fazer mapa de pré-preparo, já se enfiou no cardápio, faz a lista de hortifruti, e assim eu acho que eu ajudo ela a crescer profissionalmente, né? Ela vai aprendendo a fazer as coisas por conta própria. A gente também tem o controle de toda a escolha da dieta, né, da terapia nutricional, é a gente que escolhe, no caso eu, junto com a minha outra nutricionista diarista, né, que eu também prezo muito a opinião dela e a do meu nutrólogo, lógico, e a gente tem a liberdade de escolher a dieta que a gente quer. Claro que com o momento econômico que nós estamos vivendo, nós temos que ter dois olhares, né? O olhar do paciente e também o olhar da empresa, do hospital, e tentar adequar isso de maneira que seja bom para ambos os lados, sempre visando a qualidade no paciente. Por mais que esteja difícil, por conta de convênios, que agora muitos dos convênios a gente tem por pacote, isso é uma coisa que está complicando muito a vida nos hospitais. Graças a Deus, a minha direção médica, a doutora Luciana Paes, ela me dá liberdade em situações de dificuldade daquela dieta que eu tenho, se eu precisar, eu já tive 2 vezes ocasiões que eu precisei fazer isso, requisitar outra dieta, que não fosse a minha dieta padrão do hospital. Mesmo que com isso eu gerasse um custo a mais para o hospital, né? Eu consigo dialogar bem com ela, a gente tem um entendimento muito bom, e você apresentando tecnicamente argumentos que você precisa daquilo, é tranquilo, a gente tem uma conversa muito boa em relação a isso. Então, assim, eu tenho liberdade de um leque de dietas para poder fazer. Em alguns lugares que eu tenho contato com algumas pessoas que falam que é só aquela dieta padrão e ponto. E nem sempre isso é bom para o paciente, né? Eu gosto que seja o suficiente. A gente tem uma clientela aqui de pacientes muito idosos. Então, a parte proteico deles tem que ser muito alto, porque muitos vêm desnutridos, com várias doenças, várias comorbidades no entorno deles. Então, assim, a gente tem que prezar por essa qualidade. E graças a Deus aqui, a gente consegue manter o que eu acho essencial. A gente não vê o paciente pela doença, a gente vê o paciente como um todo. A gente não olha a doença primária que trouxe ele para cá. A gente tem que enxergar um paciente como um todo no que ele é. Tanto socialmente, psicologicamente, tratar o familiar, que às vezes está nervoso, às vezes agora com essa pandemia, agora até não tanto, mas na primeira fase da pandemia, as famílias não tinham contato, o paciente entrava e você não sabia o que acontecia. Então, a gente foi arrumando maneiras de levar informação aos familiares, ligava, fazia contato. A internet, nesse momento, foi essencial, apesar de eu não saber lidar com ela, confesso, né? Me deixa muito nervosa. Ficar falando por uma telinha, eu sei que as pessoas estão me vendo e eu não tenho muito retorno delas, me deixa muito nervosa. Então, mas nesse momento, a internet, as novas maneiras de se lidar com a situação, de dar informação chegar, foi essencial para o familiar. Você conseguir acalmar o familiar a partir do momento que ele tem notícias diárias, ver o paciente como ele está. A gente também passou a colocar na bandeja da alimentação que subia, frases motivacionais, fazia carinhas de felizes, falando que ia tudo bem, que tudo ia dar certo. Mais um dia. Né? Passou por tudo, chegou mais um dia. Amanhã é um novo dia. E a gente foi fazendo assim, foi levando.
Então, a gente tem uma abertura muito grande em relação a certas coisas que eu acho que outros hospitais não têm, né? A gente, como a Andrea falou, a gente também tem várias comissões. Eu mandei um papel para a Renata. Renata, se estiver me ouvindo, pode colocar o das comissões. Nós temos várias comissões que, como a gente está com uma nova gestão, nós estamos readaptando todas as comissões, redirecionando. Algumas pessoas que estavam em comissões foram trocadas. Por exemplo, eu estava presente em 2 comissões. Eu estava presente na comissão de óbito e estava presente na comissão nossa, a gente tem a comissão de terapia nutricional, e estava numa comissão de comunicação, tá? Para fazer com que toda a informação chegasse de forma inteira para a pessoa, tanto colaboradores como para Sheila, pacientes. Oi, não? Sheila, desculpa, só para você ver se é essa mesmo. É essa. Não, é a que fala das comissões. Essa daí, beleza. Então, essas são as comissões que são obrigatórias e que dão apoio à gestão do hospital. Algumas, como vocês podem ver, ainda tem um período que está a definir, porque ainda não se conseguiu chegar a um quadro de profissionais para compor essa comissão, porque trocou-se muito, então ainda tem gente, aqui ainda tem vagas, né? Eu mesma estou contratando nutricionistas. Então, a gente ainda está criando certas vagas aqui. Eu participo da CIPA também e participei dessa comissão de óbito, que eu não sei se eu ainda vou ficar, né? Porque isso aqui ainda está em planejamento. Temos a comissão de ética, tá? Essas são as comissões que estão atuando no hospital no momento. Nós temos um setor de qualidade que direciona toda essa preparação, né? Ela é que elabora, ela planeja, discute com os profissionais que são relacionados àquela parceria ou aquele tipo de informação que ele quer. E a gente tem uma troca muito boa com esse setor, que, por sinal, me ajudou. Quando eu falei que eu ia apresentar essa palestra, elas me ajudaram bastante. E essas são nossas comissões. E como eu estava falando do paciente, do que a gente vê, de como a gente vê, de como a gente trata essa relação com os pacientes, ela também até me mandou um que a gente foi montando. Aí, Renata, é a jornada do paciente no RIAS, que a gente chama o Jaelita de RIAS, que é esse. O cuidado, ele tem que vir desde a admissão do paciente até o plano terapêutico. A gente tem rounds, a gente tem sessões de conversas, enfermagem com médico nutricionista, nutricionista com fono. Nós temos uma interação muito boa com a equipe de fono, que eu sempre achei, desde o meu outro emprego, meu outro hospital que eu trabalhei, que a nutrição ela tem que estar par a par com a fonoaudiologia. Não tem como um andar sozinha. Então, a gente tem aqui uma equipe multidisciplinar muito ligada uma à outra, né? E aí, desse plano terapêutico, a gente vai para a terapia em si, né? Que é o tratamento do paciente pela doença primária que ele vem, e aí você aborda também outros tipos de sintomas ou de coisas que você nota no paciente. Por exemplo, um familiar que nós já tivemos pacientes que ele estava ótimo sozinho, ótimo com uma determinada pessoa. Chegava um familiar, mudava tudo na questão do paciente, entendeu? Então, a gente tem um assistente social, a gente tem uma ouvidoria, um psicólogo, que ele entra em ação, eles visitam os pacientes todos os dias, né? Tanto o assistente social quanto o psicólogo, eles visitam os pacientes, eles visitam os familiares, eles têm contato com eles diariamente no horário das visitas, para abordar todo tipo de assunto e tentar intervir da melhor maneira possível para o resultado final, que é o paciente sair daqui bem, ele também conseguir interagir dessa forma. Tem as metas, que são as metas diárias, que todo mundo conversa, que é, claro, o bem-estar do paciente, é saber se aquilo está gerando, arranjei uma outra plateia, até o objetivo final, que é a alta do paciente,
ele chegar a 100% ou o máximo de melhora que a gente possa. Graças a Deus, a gente tem um índice de alta positiva muito boa, né? Mesmo no tempo do Covid. Tá? Aí pode tirar, se quiser. Essa aí é a identidade organizacional da instituição, que, como fala o foco do trabalho de vocês é ética, eu achei legal colocar a identidade organizacional da nossa instituição, do RIAS, né? Que a gente encara a ética aqui como um valor não negociável. Não tem... um dos nossos diretores, ele é até advogado da empresa toda, né? E, assim, é uma coisa que eles prezam muito, tá? Eles conversam muito com a gente sobre atitudes, maneiras de tratar. Nós estamos tendo vários treinamentos com a educação continuada que a gente tem aqui no hospital. Além do setor de qualidade, a gente também tem um setor de educação continuada, que é o treinamento. São 2 enfermeiras, elas dão treinamento na prática, elas vão no setor, elas criam situações para treinar as pessoas. Tanto treinar funcionário em relação a funcionário em relação a paciente, funcionário em relação a familiar, ao trato do familiar, ao trato do paciente, relações de equipe com equipe, porque isso também gera muito conflito, muito da atitude do médico para o outro colega, né? Não importa se ou fono, ou nutricionista, ou com a enfermagem. Então, ela faz treinamentos com todos os colaboradores do hospital, independente de categoria, que é uma forma da gente colocar atitudes que devem ser feitas e atitudes que não devem ser feitas, né? O modo de você falar, o modo de você lidar com situações, ela faz, tipo um teatro várias vezes, com situações que ocorrem para você ver como que você vai reagir. E, assim, isso para mim foi muito positivo, porque, como eu falei, eu caí de paraquedas na coordenação. Então, eu sou que nem um bebê, eu estou engatinhando na gestão. Já cometi muitos erros, cometo até hoje. Uma das coisas que eu me policio muito é a minha forma de tratar. Eu tenho um temperamento muito explosivo, entendeu? Eu gosto das coisas certas, eu cobro muito. Eu não digo nem que eu sou perfeccionista, não, mas assim, eu acho que eu coloco as coisas assim, para fazer, para fazer, porque tem um motivo para você fazer. Então, eu me policio muito na maneira como eu trato o outro. Eu já errei muito nessas situações. A Andréia, até gostei de um exemplo que ela deu, né, a palestrante anterior, ela fala que ela sempre chama a pessoa para a sala, para conversar. Nem sempre eu chamei a pessoa para a sala, confesso. No meu início de gestão, eu já cometi vários deslizes. Eu tenho uma plateia aqui que ela é testemunha. Eu já cometi vários deslizes e, assim, não tenho a menor vergonha de admitir isso, porque é tudo um aprendizado, né? O que você não pode fazer é cometer aquele erro e cometer de novo e cometer de novo. Então, você tem que cometer aquele erro e ter consciência que você o cometeu. Você é humano, você lida com outras pessoas, né? Por mais que eu tenha trabalhado nos meus outros empregos com o público em geral, sempre uma pessoa é diferente da outra. São situações diferentes, são temperamentos diferentes. Eu coordeno uma equipe com 65 pessoas, plantão dia e plantão noite, tanto de funcionários de ajudante de cozinha, copeira, nutricionistas, ASGs, estoque, e são pessoas diferentes, né? Às vezes você não chega bem e você tem que saber lidar com aquela situação do seu funcionário. Então, para mim, é um aprendizado constante. Melhorei bastante, graças a Deus, mas ainda tenho muito que aprender, por isso que eu resolvi fazer essa pós também de gestão, para ter um respaldo também maior, né? Saber lidar melhor com situações burocráticas daqui, da prática mesmo, né? De custo, intervenção, no que eu posso melhorar como profissional. Aqui eu atuo muito na parte da produção, né? Então, a gestão, para mim, essa pós vai me ajudar muito em relação a isso, em aprender processos, aprender protocolos novos, porque muita coisa mudou desde a minha primeira formação.
E, então, eu acho que eu tenho que aprender e lidar no meu dia a dia também de forma íntegra, de forma clara, para que a informação que eu estou passando para o funcionário ou para o médico, ela seja encarada com ele de maneira correta, né? Chamando a atenção, sim, quando ele estiver fazendo uma coisa errada, mas chamando a atenção de uma forma que ele entenda o que ele está fazendo de errado, né? E que ele possa, com isso, aproveitar, rever a situação, questionar também, né? Se ele acha que eu estou tendo uma postura errada também, ele pode chegar, a gente tem reuniões com as copeiras, com as ajudantes de cozinha, sempre que tem uma informação nova no hospital, a gente reúne todo mundo, a gente passa essa informação, eles questionam ou não questionam, agora a gente está tendo até como é que vou te falar, eu estou tentando colocar coisas aqui para eles, nessa nova gestão, que eles não tinham, né? Benefícios que eles não tinham e que eu acho que são benefícios importantes e são benefícios que ele tem todo o direito de ter por trabalhar no hospital. E aqui não tinha. E com essa nova gestão, a gente está conseguindo colocar isso no nosso setor, tá? Insalubridade, o setor daqui não tinha, a gente está conseguindo colocar, metas para a gente alcançar e mostrar que, olha, o setor está aqui, o setor está participando, é um setor importante na escala do hospital, porque não tem como o hospital ir adiante sem uma nutrição, sem você alimentar bem, você tratar bem o paciente, tratar bem o funcionário, entendeu? Porque a comida é um agregador. Então, não só para ele se alimentar e ter saúde, não, é se alimentar e o psicológico também. Você tem que tratar bem as pessoas. E a comida é um momento que você traz prazer, que você consegue refletir sobre diversas coisas. Então, assim, eu estou batalhando bastante, aproveitando que essa gestão é aberta à discussão. Então, a gente está correndo atrás de conseguir bastante benefícios. Tá? É uma luta do dia a dia, é uma luta árdua, não é fácil você discutir com gestão, aumentar custo. No momento que a empresa te pede para diminuir custos, você, de certa forma, está aumentando o custo, mas é um custo que, a longo prazo, ele vai te trazer benefícios. Então, eu acho que é uma luta justa e é uma luta que eu faço questão de continuar tendo, até eu conseguir que os meus funcionários eles tenham aquilo que é digno deles, que é o direito deles. Então, a gente está brigando bastante por isso. E a gente bem estamos conseguindo, né? Digamos assim, eu já consegui uma boa parte, ainda não consegui para o setor todo, mas estou chegando lá. Porque eu, quando boto uma coisa na cabeça, eu sou muito chata, eu vou perturbar, eu vou subindo a escada até eu conseguir, até que seja pelo cansaço. Tá? O que mais que eu posso falar para você? A visão já passou. Esse é um dos trabalhos que a gente faz também, que a Renata está botando, que é fortalecendo os elos. E, assim, o hospital, ele é uma engrenagem. Uma não funciona sem a outra. Por exemplo, o meu setor, ele não funciona sozinho. Ele depende da fono em relação ao paciente, que depende da enfermagem, porque a dieta do paciente tem que ser ofertada pela enfermagem. A gente tem que ficar tomando cuidados, porque às vezes o acompanhante se precipita, não espera a enfermagem, e isso às vezes causa um desconforto com o paciente, que ele pode até broncoaspirar. E eu falo para as meninas, a gelatina é uma coisa simples? Gelatina é uma coisa simples, mas na nossa profissão, gelatina mata. Gelatina é uma coisa que, dependendo do paciente, você tem que ter cuidado. Então, tudo você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado ao entrar no quarto do paciente, se certificar que aquele paciente é aquele que você está com alimentação. Então, chegar com ele. Bom dia, senhor fulano. Aí é o fulano? Ou não é, então é um erro, você tem que saber como identificar, você tem que ter as medidas de segurança para chegar no paciente, ter certeza do que você está ofertando está certo. Então, a gente está começando também com vários treinamentos, tanto da parte da qualidade e da educação continuada, quanto da nossa própria parte, as nutricionistas
né, estão implementando o treinamento com as meninas para elas terem postura, para elas saberem como proceder, saberem o tipo de dieta, né? A copeira tem que ter um certo discernimento do que é um hipertenso, do que é um diabético, do que é uma doença renal, para saber se ela, poxa, olha, colocar isso aqui na minha bandeja, mas isso aqui não é o certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma nutricionista e vou me informar. Ela não vai simplesmente pegar a bandeja e levar. Então, tudo isso a gente passa. E com essa parte da qualidade, a gente tem os times, que são o que nos ajuda a levar esse tipo de informação. Por exemplo, a gente tem o time da comunicação, o time de cuidados na emergência, time de ambiente e segurança no trabalho. Nós temos vários funcionários da nossa nutrição que são brigadistas, que fazem treinamento fora daqui, de incêndio, de medidas de segurança. O time de comunicação, ela ajuda a gente a saber entrar em alguns determinados links, a informação chegar de maneira limpa a todos os setores, quando faz um panfleto, um banner, como se faz, tudo isso, esses times ajudam os outros setores coparticipando e atuando em cima disso. Outra coisa também que a gente tem é a garantia também, que é um outro slidezinho que eu queria que a Roberta visse para mim, que é a gestão da qualidade. Esse esse. Que é o que esse setor da qualidade da gerente Andréia, que eles estão fazendo toda essa parte do planejamento, implementa controle. O setor de qualidade, ele não diz para você o que você tem que fazer. Ele te apoia, ele diz para você, olha, esse caminho é assim, assim, você pode fazer isso, te dá sugestões e você vai seguindo o caminho, né? Que ela fala que é o APCD, que é o ciclo que ela faz de regência de várias coisas, e são treinamentos que a gente vai tendo. E isso, na minha opinião, me ajuda bastante, porque, como eu falei, eu não sou, por formação, uma gestora. Eu tenho diversos déficits que, com a qualidade, eu vou conseguindo me apoiar e me ajuda a coordenar o meu setor, me ajuda a crescer como profissional dentro do meu setor e dentro do hospital. Aí, também uma das perguntas que a Renata me pediu para falar sobre vocês é se eu já tive problemas éticos e como eu os resolvi. Bem, problemas exatamente eu nunca tive. Eu nunca tive embate com ninguém. Eu sei de casos aqui do hospital anteriores à minha gestão, de brigas de funcionários dentro da própria cozinha, em que acabou que um foi demitido, foi até uma moça, uma funcionária, que se envolveu numa briga com outro funcionário e ela perdeu totalmente a razão e, por conta disso, foi demitida. Já tivemos demissões também por roubo, tivemos embates também. O que eu já tive aqui na minha gestão foi conversas mais acaloradas, em que nós chegamos e colocamos as pessoas para conversar e a gente acabou conseguindo chegar a um ponto em comum e apaziguar a situação. Não é fácil, porque é um trabalho difícil. A cozinha, lidar com a cozinha é muito mais complicado do que a minha parte clínica. Eu tenho mais problemas na parte da produção da cozinha, em lidar do dia a dia, de relacionamento de funcionário, do que com a minha parte clínica. Mas eu nunca tive um problema ético para resolver. Eu tive problemas que quem faz produção, né, deve conhecer bastante, que é de um funcionário que não gostou do jeito que o outro falou, ou que acha que a comida dele fica melhor de uma determinada maneira, mas e coisas que a gente vai ao longo do dia, vai conversando, vai se acertando e vai. A produção é só para quem gosta mesmo, porque é uma coisa bem complicada de lidar. A clínica, o que eu tive de embate em clínica, que eu chamo de embate, eu não chamo de realmente um problema ético, foi discussões com médicos, porque médico, na minha opinião, ele se acha a maior parte
tirando o meu nutrólogo, claro, que ele se acha a última Coca-Cola do deserto. Desculpa se tiver algum médico aí, mas é muito complicado você ter um relacionamento com um médico. Eu já tive várias questões com eles, graças a Deus, a maior parte. Chegamos a um consenso, e eu tinha um médico num outro hospital que eu trabalhei, que ninguém mexia na dieta dele. Ele era obstetra, e quando era o parto, a mamãe ia para o quarto, a dieta era líquida, só líquida. E, às vezes, ela estava na enfermaria com uma outra mamãe, de um outro médico, que liberou dieta branda para ela. Então, ela via outra pessoa comendo frango, carne, peixe, arroz, feijão, seja lá o que for, e ela com sopa. E isso criava um tumulto, ela chamava a enfermagem, chamava a nutrição, e a nutrição não tinha muito o que fazer, porque a resposta era: não adianta nem chegar nesse médico, porque ele não muda a dieta. É dele. Já é dele, a gente já tentou e fica por isso mesmo. Eu falei: não fica por isso mesmo, porque não é possível. A mulher está amamentando, está precisando de repor as energias dela e ela fica tomando sopa. E fui atrás do médico, me apresentei, conversei com ele, e a gente vai... Eu falo assim: se você tem certeza daquilo que você está falando, se você está apoiada em códigos, se você está apoiada por toda uma conduta, uma RDC, a própria conduta do local que você trabalha, você tem que se espaldar disso e conversar diretamente com ele. E mostrar para ele que você sabe o que você está fazendo, você não está ali a passeio. Você é nutricionista, você sabe do que você está falando, então vamos chegar a um acordo. E com isso, eu consegui mudar a dieta dos pacientes desse médico. E me dei tão bem com ele que, quando eu vim para esse outro hospital, que o hospital abriu o ambulatório no projeto que eu estava fazendo, eu trouxe esse médico para trabalhar comigo. Ele passou a atender aqui no hospital, no ambulatório, passou a fazer cirurgias aqui também, e é um querido do meu coração até hoje. Lá no hospital que eu saí, que ele continuou trabalhando, muitas das meninas não conseguem que ele autorize mudança de dieta. Mas as nutricionistas que trabalhavam lá comigo no meu tempo, elas têm essa permissão de mudar a dieta dele, desde que avise a ele, que explique por que estão mudando. E ele autoriza a troca da dieta, para uma pastosa, para uma branda, dependendo de como a paciente tiver. Também já tive conversas mais acaloradas de diplomacia com outro cirurgião também, de bariátrica, também muito teimoso, mas eu também consegui, conversando, e uma outra colega nutricionista também, conversando, a gente conseguiu ir aos pouquinhos lidando com ele, e hoje somos amigos. Ele está voltando até a fazer cirurgia aqui no hospital que eu trabalho, no Jaelita, e assim, ele é um médico com um temperamento muito difícil, mas nós conseguimos lidar com isso, eu e essa amiga, e a gente tem uma certa liberdade de atuar nas dietas dele. No outro hospital, a gente ficava um pouco restrito nessa parte de prescrição. O médico tinha autonomia total. Neste que eu estou, no Jaelita, nós temos mais liberdade com isso. Nós temos contato maior com os médicos, somente os médicos da casa, e eles são mais abertos a isso. Eles deixam por conta da nutrição a parte da dieta. A nutrição escolhe a dieta, escolhe o suplemento, escolhe a via que ele quer, se é branda ou se é pastosa, é por conta da nutrição. Isso é um ganho muito grande para a gente, que eu não tinha no outro hospital. No outro hospital, a gente tinha que ganhar o médico, a confiança do médico, para poder fazer isso. Mas você ganhava essa confiança por você, não era porque a instituição te dava o respaldo. Aqui não, aqui a instituição te dá esse respaldo, tá? Ela te permite você
dialogar, você mostrar o que você sabe, mostrar que você sabe o que você está fazendo, então você pode ficar par a par com o médico. Ele não é nem melhor, nem nada que você. Vocês são dois profissionais que estão querendo uma coisa em comum, que é o bem-estar do paciente. Então, aqui, a gente tem uma liberdade maior sobre isso, de questão de equilibrar as coisas, né? Agora a gente está fazendo toda uma reformulação, né? A qualidade está implementando várias coisas, os médicos também, então a gente está revendo protocolos. Essa semana mesmo eu recebi protocolos de resíduo gástrico, que o médico, o coordenador do CTI, enviou para mim e para a coordenadora do CTI, né, dele, pedindo que nós avaliássemos o que ele estava propondo. Então, ele elaborou 3 protocolos de resíduo gástrico de uma outra circunstância que tinha aqui e nos deixou à vontade para avaliar, dizer se aquilo ali estava ok ou não. Tá? E os meus, em relação aos resíduos, nós trocamos algumas coisas. Então, eu reuni a minha nutricionista e nós lemos, estudamos. Eu também passei para o meu nutrólogo, porque ele não estava aqui no momento, e nós discutimos sobre aquilo e chegamos a algumas conclusões que algumas coisas ali precisavam ser mudadas. Né? Não estavam exatamente erradas, mas podiam ser de outras formas. E marquei com ele, ele veio até o nosso setor e eu falei, olha, isso fica melhor assim, isso fica melhor dessa maneira, isso aqui você pode abordar de outro jeito. Ele aceitou, ele vai redefinir, ele vai fazer outra proposta e vai para a gente. Mas isso você tem que fazer, é o que eu falo para as minhas meninas, né, que eu só tenho nutricionistas. Você tem que estar muito certa do que você está falando com o médico. Tá? Quando você chega na frente de um médico, você tem que ter certeza daquilo que você está falando. Se você não tem certeza, se ele para você no caminho e pergunta, eu queria saber sobre isso, isso e isso, e você não sabe, não embroma. Não faz uma outra... Você fala, olha, doutor, no momento, eu não tenho essa resposta para te dar, mas eu vou ver, eu vou analisar e já te dou um retorno. E é assim que eu costumo lidar com as minhas meninas nessas situações, para evitar de você falar, dar uma informação errada e depois vir um questionamento de que você não sabia o que você estava fazendo, ou ele seguiu o que você falou e está errado. Então, assim, exatamente problemas éticos, nós nunca tivemos. Eu nunca passei nenhuma situação muito ruim com nenhum deles. Há pouco tempo eu passei uma situação que eu conversei com a Renata sobre um paciente que nós chamamos aqui muito complicado. O paciente em si não era complicado, a família dele era complicada. E ela chamou vários profissionais de fora, foi uma coisa muito cansativa. E um dos profissionais que ela chamou foi uma nutricionista. Aliás, foram 2 vezes. Uma nutricionista que nem estava no Rio de Janeiro, mas que me ligou, foi educadíssima. E nós conversamos por telefone. E ela falou que a nossa conduta estava correta, mas que a família era complicada e tal, e que ela ia conversar com a família. Ela conversou com a família, pelo visto não adiantou, porque uma semana depois apareceu outro contato de uma outra nutricionista que ligou perguntando se ela poderia vir aqui no hospital, que ela foi convidada para dar um parecer sobre o paciente, e então ela estava se identificando, me avisando, perguntando se teria algum problema ela vir ver o paciente. Eu falei assim, não, problema nenhum. Você pode vir ver, você pode fazer o seu parecer e passar para a gente, dependendo do parecer, né? Nós podemos colocar em prática ou não. Ela veio, fez o parecer, nós levamos tudo que ela precisou. No final, ela fez um parecer, ela sugeriu uma dieta que nós nem tínhamos. Mas por conta de todo essa situação delicada com a família, eu e a diretora, nós optamos por fornecer essa dieta. Então, eu solicitei um fornecedor, essa dieta específica para esse paciente, por sugestão da nutricionista, né, de fora. Então, estava tudo certo. Só que quando essa dieta chegou, nós instalamos, passou 2 dias, o paciente estava altamente desnutrido. Uma das minhas nutricionistas resolveu trocar a vazão, que tinha sido escolhida pela nutricionista de fora.
E logo que ela trocou, poucas horas depois, a nutricionista que estava no dia que essa de fora veio, ligou para ela, que estava de plantão, e falando, olha, a nutricionista de fora soube que você trocou a vazão. E ela quer saber por que você trocou, por que motivo você trocou a vazão que ela sugeriu, que ela deixou escrita no parecer dela. E isso criou um conflito entre as minhas nutricionistas. Não chegou a ser um problema ético entre as duas, mas criou um conflito, porque a nutricionista que trocou a vazão, ela se sentiu chateada porque foi questionada na conduta profissional dela. E quando ela levou isso para mim, e a gente olhou e viu com o nutrólogo, a conduta dela estava certa, por conta do paciente estar altamente desnutrido. Então, eu falei assim, olha, você fica calma, você vai manter a sua conduta, porque quem está cuidando do paciente é você, o paciente é seu, e a conduta vai ser sua. Né? O médico também está de acordo, então é isso que vai ser. E eu vou conversar com a nutricionista do parecer, a nutricionista de fora. Liguei para ela, conversei com ela e falei, olha, eu não achei legal, criou-se um problema por conta disso e disso, então, assim, se você tinha falado para mim que você só ia dar um parecer, mas se você quer assumir o paciente, ok, não tem problema nenhum, o hospital está aberto, você pode vir e assumir o paciente. Mas se você não vai assumir o paciente, vai ficar só aquele parecer e a conduta dali em diante é nossa, o paciente continua pela minha equipe, então você me desculpa, mas a conduta vai ser a minha e a que a minha nutricionista julgar adequada. Mas você ainda é livre para você vir, você querer saber sobre o paciente, ok. Você querer saber se o paciente melhorou, se ainda está com a dieta que você sugeriu, ok. Desde que você entre em contato comigo primeiro, não com as minhas nutricionistas, não questionando as condutas dela, tá? Você entra em contato comigo, a gente vai conversar. E aí, se você quiser marcar, você vê o paciente, você pode vir. Mas passando por mim primeiro, que eu achei que com isso eu ia resguardar as minhas nutricionistas, para que não ficasse uma coisa chata entre elas, porque a de fora ligava para uma e passava recado para uma passar para outra. E essa linha, essa troca de informações não é legal. Eu acho que ela tinha que ter falado comigo e não passado para ela. Eu não sei, eu até deixo livre a pergunta para vocês, o que vocês acham? O que vocês fariam na situação, né? Se essa situação está perfeita, se a minha conduta foi perfeita ou não, mas foi o que eu achei de melhor para fazer. Porque, assim, eu não queria proibir a nutricionista de vir e saber do paciente. Se ela só quisesse saber a situação do paciente, ok, ela pode continuar. Mas ela não poderia se intrometer na conduta da minha nutricionista, uma vez que ela não tinha assumido o paciente. Se ela tivesse assumido, eu ia tirar minhas nutricionistas. Mas ela não assumiu, então eu achei errado a forma que ela estava tratando a situação, ligando de uma para uma, fazer perguntas para outra. E eu acho que esse foi acho que foi o pior momento que eu tive de alguma coisa. Eu não sei se eu sou sortuda ou se eu tenho um time muito bom, que realmente a minha clínica ela anda bem, como eu te falei, sozinha. As meninas conseguem se resolver bem. No momento, eu vou para o andar quando eu tenho uma situação que elas não conseguem resolver. Se for uma situação mais complicada, de um médico mais complicado, de um paciente mais complicado... obrigada, Michele. Eu subo, eu vou e converso com o médico. Mas, normalmente, elas conseguem tomar atitudes por conta própria e atitudes que eu respaldo, que eu sei, eu confio completamente nelas, entendeu? Eu sei que se elas forem fazer alguma coisa, que elas tenham, quando elas têm um mínimo de dúvida, elas vêm para mim, ou elas vão para a minha diarista, que é muito boa. Então, elas discutem um caso e falam, é assim, eu posso lidar assim, eu posso fazer assim. Pode sentar aqui, Raquel. E normalmente a gente leva a situação assim, dessa forma, porque eu não tenho todas as respostas,
Como eu falei, eu acho que eu estou meio que engateando na gestão, eu ainda tenho muita coisa para aprender, muita coisa ainda em nutrição mesmo, principalmente terapia nutricional. Antes de eu falar qualquer coisa de terapia nutricional, eu pesquiso, eu vou atrás do meu nutrólogo, eu tento ter um embasamento, porque é uma coisa que eu sou muito deficiente nessa questão, entendeu? Na época que eu estudei, você não tinha uma cadeira de terapia nutricional. Você, dentro da nutrição clínica, foi uma aula que eu tive, uma apostila, e assim você vai. Como muitas coisas da faculdade, na faculdade você faz uma passant e você só aprende mesmo na prática, entendeu? E o que eu falo para as meninas, e que eu falo muito na minha técnica, mete a cara, não sabe? Mete a cara, vai com medo, mas vai, se informa, procura saber, se interessa por aquilo, e você vai aprendendo. Realmente, dono do defunto é isso mesmo. Se o paciente é nosso, a gente que cuida, a gente que faz, a gente que resolve, né? Eu tenho muito resolvido na minha cabeça o que eu sei e o que eu não sei, entendeu? Daquilo que eu sei, eu vou buscar, eu vou debater com você, como eu debati com esses 2 médicos, e consegui conquistar a confiança deles, sou amiga deles até hoje, entendeu? Até hoje eles debatem dieta comigo, eles perguntam, olha, essa aqui você acha que é legal? O paciente está assim, assim, você acha que pode? Eu tenho essa interação, não só com eles, mas com vários outros médicos que atuam aqui, mas foi por conquista, por essa maneira de lidar com a situação. Mas eu tenho certeza, é o que eu falo para elas, a partir do momento que você tem certeza daquilo que você está falando, se você pega um prontuário, você vê que aquilo está errado, você tem certeza que você vai no médico e fala para ele, respaldada, né, com a RDC certa, com todos os protocolos, que você vai falar, olha, de acordo com isso, 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 com a RDC tal, 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 deveria ser assim, assim, assim. Ele vai te ouvir, ele vai entender, ele vai ver que ele errou, ou ele vai ver que ele se equivocou, ou que ele não sabe, porque a maior parte dos médicos não sabe dieta, entendeu? Eles botam lá umas coisas absurdas, eles conversam para você. Eu já tive uma médica, não daqui, mas que ela perguntava coisas para a gente, dela. Então, assim, para ir chegar alguém, independente de ser médico, ou se você vai discutir com uma fono, ou se você vai discutir com um fisioterapeuta, você tem que saber o que você está falando. Você tem que ir com segurança. Não é ficar, não sei, eu acho. Olha, não, vai na certa. Vai na certa, que aí você vai se dar bem. Você vai conseguir o respeito daquele profissional. E a partir do momento que você consegue o respeito de um, esse um vai falar para o outro, que é colega dele, fala assim, olha, naquela nutricionista você pode confiar, ela conversou comigo, ela tratou do meu paciente bem, e ele vai falar bem de você, não só ali onde você está, ele vai falar bem de você no outro hospital que ele trabalha. Olha, se você precisar de uma nutricionista, Robson, aqui quem prescreve a maior parte é a nutricionista, tá? Tem um ou outro médico, quando é médico assistente, que ele bota a dieta que ele quer, mas normalmente quem prescreve a dieta, principalmente a Interal, é a nutricionista. São as nossas nutricionistas que prescrevem. Se elas querem um Peptamen, se elas querem uma nova sauce, se elas acham que o paciente tem que ter uma Impact, quem resolve isso é a nutricionista, tá? Dificilmente um médico coloca a dieta por conta dele. Ele deixa a cargo da nutrição. Ou ele liga para cá e pergunta. Já tivemos médicos que ligaram e perguntaram, olha, eu vi essa dieta tal, mas eu estou acostumado com uma outra. Por exemplo, estava com uma Impact, mas ele estava acostumado com uma dieta que era de um outro fornecedor, era uma dieta da Danone, ou um outro suplemento. E ele ligar e perguntar, olha, mas eu estou acostumado com esse aqui, vocês têm? Nem sempre nós tínhamos, mas se ele fizer questão, a gente dá o nosso jeito, a gente procura. Mas isso se a gente achar que aquilo vai fazer bem ao paciente.
Se a gente achar que o que nós prescrevemos, que a nossa dieta, que o nosso suplemento é o bom, é ok, está fazendo efeito no paciente, é aquele que vai ficar. Não é porque ele está acostumado no outro hospital que ele trabalha com aquela dieta que ele vai exigir isso daqui. Mas aí você tem que falar para ele, mais por B, provar que aquela ali é tão boa quanto que ele conhece. Só que ele não conhece, mas ele vai passar a conhecer. Né? É só um desconhecido que ele vai passar a ser conhecido. Então, ele vai conhecer ele vai conhecer aqui, ele vai conhecer os benefícios que aquela dieta vai trazer, e ele vai chegar no hospital lá que ele trabalha, que é só aquela dieta, e vai falar assim, pô, olha, no outro hospital eu conheci uma dieta legal. Pô, vamos ver se faz efeito aqui também. E isso é uma troca boa, mas isso você tem que ter muito respaldo seu, muita segurança sua, e muito do que eu aprendi, eu sou melhor em produção do que eu sou em clínica, tá? Confesso isso para todo mundo, meus chefes sabem disso. Meu nutrólogo, então, escuta eu falar isso toda vez para ele. O que eu sei de produção, eu sei muito mais de produção do que clínica. A clínica eu tive que, por sorte, né? Porque as pessoas falam que o primeiro emprego é sempre a produção. Eu entrei na faculdade para a produção, né? Eu levei todos os meus trabalhos muito mais a sério para a produção, e a Renata é testemunha disso, né? Eu chamo ela de Renata Ingrata, porque eu tirava xerox de tudo. Eu tinha uma bolsinha que era cheia de moeda, que eu vivia pedindo para o Luciano Huck me parar na rua, que eu ia ficar milionária, porque eu tirava muita xerox. A Renata adora um papel, né? Então, era assim, 10, 20 folhas de xerox que eu tirava. Então, eu apelidei ela de Renata Ingrata. A minha bolsinha era Renata Ingrata por conta dela. Mas, assim, o que eu sei de produção, eu devo a essa professora aí. E eu levo isso para a vida. Eu sei muito mais, eu me dedico mais à produção, porque é uma parte que eu gosto muito. Eu gosto de clínica também. Quem me levou para a clínica foi um professor meu, Júlio, que falou, não, você tem tudo a ver, eu vou te enfiar no Pedernet, você vai passar a amar a clínica. Gosto muito de clínica, tive sorte de ser chamada para o meu primeiro emprego 3 meses depois de formada, que o pessoal fala que isso é muito difícil de acontecer, mas em 3 meses de formada eu estava trabalhando. Eu estava no hospital, trabalhando como diarista, né, nutricionista clínica, e dali eu já fui chamada para o outro, que é o Jaelita, onde eu estou, para fazer parte de um projeto, e acabou que eu estou há 5 anos como coordenadora aqui do Jaelita. E isso eu já fui para a nutrição com uma certa idade, não tenho a menor vergonha de dizer. Eu voltei para a faculdade com 40 e poucos anos. Então, eu achava até meio difícil das coisas fluírem para mim por conta da minha idade. Mas eu fui abençoada, graças a Deus, consegui um emprego logo, me saí bem, né? Porque se eu não tivesse me saído bem, não ia pular para outro e estar como coordenadora até hoje, né? Então, muito eu agradeço a Renata, do que eu sei de produção. Tive outros professores também maravilhosos, mas a Renata é uma presença muito marcante na minha vida, e até hoje, eu perturbo ela até hoje. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa de produção, eu recorro para a Renata. Aconselho todos a fazerem isso, tá? Perturbem bastante ela, porque ela saca muito da matéria. Tá? Ah, sim, eu vou até chorar. Vamos fazer o seguinte, a gente já está pertinho do horário da gente terminar. A Tayane, o Robson fez uma pergunta, mas você já respondeu. A Tayane colocou aqui, né, um relato que ela é enfermeira, oncologista, né, e trabalha atualmente no remanejamento na farmácia de um grande hospital na Tijuca. Se eu estiver lendo errado, você me corrige, tá, Tayane? E ela também diz que é o absurdo o número de ligações de médicos que ela recebe, perguntando sobre dieta, perguntando sobre o parecer dela e tal, e que lá nesse hospital tem 2 nutricionistas, mas que todo o cardápio vem de fora, é terceirizado. Né? E aí ela ainda complementa que acha que a nutrição hospitalar ainda é muito restrita ao médico, né? E que isso precisa ser mudado. Quer falar alguma coisa sobre isso, Sheila? Olha, provavelmente o serviço de nutrição lá é terceirizado, né? E o que dá mais ainda formas do médico se colocar como o rei da situação.
Aqui, o nosso serviço é próprio. No outro hospital que eu trabalhei, também era serviço próprio. Às vezes que me foi sugerido terceirizar, eu não quis. E, graças a Deus, até agora, eu tenho conseguido manter serviço próprio. Porque o serviço próprio, você determina o que você quer. Se o meu diretor, no momento, fala assim, olha, eu preciso que você segure na determinada coisa, você tem como fazer. O terceirizado, não. Você faz um contrato, um pacote fechado, e que, normalmente, pela minha experiência, não por trabalhar nisso, né? Por conhecer algumas nutricionistas que trabalham nisso, mas por conta das entrevistas que eu faço, quando eu contrato ajudante de cozinha, ou contrato copeira, ou até SG, muitas das vezes o motivo da demissão não é a pessoa. Ela fala assim, não, acabou o contrato. Foi a outra empresa, mandou todo mundo embora, começou tudo do zero com os funcionários daquela empresa. Eu acho isso ruim, porque o funcionário que está lá, ele conhece o sistema, ele conhece o local, ele conhece as pessoas que estão naquele trabalho, não só no setor da cozinha, mas no hospital como um todo. Então, eu acho o serviço de terceirizado muito ruim por isso. Nós tivemos um período que o nosso hospital daqui da Tijuca, que ele era nosso hospital parceiro, né? Éramos ligados à rede, agora a gente não somos mais ligados à rede, nós agora estamos, como eu digo, em carreira solo, com a direção nova, né? Estamos nós por nós, e assim, eu estou adorando essa flexibilidade que eu ganhei, né? Por conta dessa direção, tanto meu diretor executivo, o doutor Fernando e o seu Lineu, eles são muito abertos a isso. E a minha parte clínica, que é a minha médica, diretora médica, a doutora Luciana Paes, ela também é muito aberta. Então, a gente consegue fazer certas coisas que, se eu tivesse num serviço terceirizado, eu não poderia, né? Escolher o que, por exemplo, a gente faz muito coffee, muito treinamento, a gente agora tem com essa direção, a gente tem um centro de estudo. A gente tem um setor de qualidade, a gente tem educação continuada, que faz o treinamento prático das pessoas dentro do hospital, e a gente criou um centro de estudo, é o Instituto Israelita Albert Sabin. E esse instituto ele é voltado para ensino, fomentar o ensino, fomentar o acadêmico a questionar, a trazer conhecimento. Tá? É um centro de estudo que você fomenta ensino, pesquisa, e faz a pessoa depois trazer esse conhecimento para dentro do hospital. Então, eu acho isso uma coisa bem legal, que é o que proporciona você ser próprio. E a gente mesmo decide dietas, a gente decide o que a gente quer. Se um terceirizado, você não tem essa abertura. Aí eu não sei se eu respondi. Eu acho que sim, mas na verdade, eu tenho alguns comentários aqui da Maria Cristina se identificando, né, com a sua história, que ela também começou a faculdade depois de 40, a Mônica agradecendo as orientações, as experiências, né, elogios aqui a você, da Gleice, da Pablícia, a Tayane fala também em relação, né, à terceirização no ponto de vista, né, de restringir muitas vezes a atuação, né, do profissional. O terceirizado também tem uma outra questão. No início do contrato, eles te apresentam um filé mignon. Ao longo do contrato, a qualidade cai absurdamente. Por isso que vários contratos são fechados, às vezes nem um ano da empresa está lá, né? O outro vai, não estou satisfeito, os funcionários começam a reclamar porque o serviço começa muito bem, os funcionários ficam bem felizes, e aí o serviço vai caindo de qualidade, porque ele não consegue manter aquele preço do que ele fechou, porque as coisas aumentam, as situações no mercado mudam, e ele não consegue manter aquele padrão do que ele fechou, então ele vai caindo a qualidade. E aí a pessoa que contratou, de tanta reclamação, acaba rompendo o contrato. Olha, eu aqui vou usar as palavras do Robson, né? A gente ficaria aqui horas e horas conversando, mas a gente não pode. E aí, eu acabei gostando dessa história. Viu? Gostou da experiência. Então, mas a gente tem só elogios aqui, tá? Para você. A gente só tem a te agradecer. Você falou bastante aí da importância, né, até do treinamento, da capacitação,
de equipe, de profissional, né, do lidar com o outro, com a família, com o paciente. Então, Sheila, o que a gente só tem a te agradecer, né, a sua disponibilidade, a sua participação aqui em poder compartilhar a sua experiência com a gente. Ela teceu um monte de elogios a mim, mas ela sempre foi muito dedicada. Tá, então o mérito é dela, tá? Então, e assim, olha, eu pesquei um negócio, eu não sei se tem alguém interessado aqui, mas eu acho que eu ouvi que ela disse que ela tem algumas vagas em seleção lá. Então, quem tiver buscando. Eu, no momento, assim, eu estava com 2 vagas, uma terapia nutricional e uma via oral, mas nós selecionamos, né? Mas elas ainda estão em processo de exames médicos, que aqui é eliminatório, né? E toda a documentação. E também não quer dizer que no período de experiência nada possa acontecer, mas quem quiser pode trazer, mandar o currículo para cá, a gente guarda. Eu pretendo ainda ter uma nutricionista de produção, se meu diretor ouvir isso, então que me ame mais ainda e me forneça, porque eu faço a produção, como eu falei, sozinha com a minha técnica, que já até me abandonou, e agora só tenho 2 ajudantes de cozinha aqui me olhando, mas elas estão com vergonha. Vem cá, essa aqui faz nutrição. Aqui está fazendo nutrição. Deixa eu rapidinho, só mostrar ela aqui. Vem cá, Raquel. Olha, vem cá, deixa eu ser envergonhada. Ó, ficou tímida. Ela está fazendo nutrição, tá? Assim, se gostou da matéria, está fazendo. E tem uma outra ali que também está sem coragem de aparecer. Mas eu tenho uma plateia aqui. Todo mundo muito envergonhado, olha lá, estão aparecendo. Estava aqui. Ela é meu braço direito na produção. Então, assim, eu espero ter uma vaga de nutrição para produção, nutricionista de produção brevemente, tá? Mas aceito currículos de ajudante de cozinha também. Vamos torcer. O hospital está em obra, vai abrir várias partes, né? Hemodinâmica, vai abrir mais CTI. Então, assim, pode mandar o currículo que eu vou guardar com o maior carinho. A Renata sabe meu e-mail, pode disponibilizar meu e-mail para quem quiser, né? Quem quiser vir aqui ao Israelita e conhecer o setor de nutrição, eu também não tenho o menor problema em mostrar meu setor, quem quiser conhecer. Estudantes que quiserem conhecer o dia a dia de uma cozinha, ou o dia a dia de uma clínica, também pode. A gente dá estágio, tá? A gente tem alguns convênios com algumas faculdades, e o bom, pelo menos o aluno fala, que o bom do nosso estágio é que eu abro o CTI. Eu deixo o aluno não só participar via oral, tá? No negócio de quartinho, não. Eles vão para o CTI, eles vão para o round, eles né, interagem com o médico, eles participam ativamente, discutem com o nutrólogo, ele é ótimo, adora dar aula, entendeu? Então, o estagiário aqui, ele participa bastante da vida clínica do hospital, ele não fica só aprendendo a fazer etiqueta e indo naquelas enfermarias que a nutricionista não gosta de ir, tá? Porque eu passei por isso, então não faço isso. Que bom, então. Então, eles vão. Quem tiver o interesse, procura a Sheila. Depois a gente passa. Eu coloco aqui agora. Para colocar o e-mail no chat. Não sei fazer isso. Peça a Renata. Eu vou digitar aqui, mas antes da gente encerrar, eu vou só lembrar vocês que que é para vocês não esquecerem de preencher o formulário. Tá, de frequência, a gente teve um probleminha, ele já foi ajustado, está liberado já, então preencham. E agora, Sheila, na verdade, como esse projeto, ele sempre funcionou presencial, e aí no final nós fazíamos aquela aglomeração, tirávamos uma foto que ia para o Instagram, né, do projeto. Sim. Então, como a gente não consegue fazer mais aquela aglomeração, eu vou pedir que quem se sentir à vontade, abra sua câmera, que nós vamos fazer uma foto para colocar no Instagram. Aberta, né? Isso. Então, fica à vontade para abrir. Quem mais? Estou vendo a Elka. Já estou vendo a Elka, o Robson, a Tatiane. O Robson já é um fofo, já é um íntimo.
Ele está sempre. Aí abrimos, a Andréia está aqui também, ó. Beijo, que bom que você veio nos prestigiar. Então, vamos lá. Quem vai fazer a foto? Oi. A Tayane não consegue abrir. Adorei a sua palestra, Andréia. Você está tão pertinho de mim. Sheila. Nem sabia. Eu estou aqui, não, estou aprendendo a beça. São 2 serviços distintos, mas super importantes, né? Eu gostei muito da sua palestra, aprendi bastante, tá? Principalmente nessa parte de chamar para conversar. Isso é uma coisa que eu aprendi, se surpreender muito, 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 muito. É difícil, né? Eu acho também, principalmente em produção, como você falou. Produção é todo dia quase, né? A produção é uma coisa que você tem que ter uma... ter uma paciência com a certa... Né? Concordo com você. Vamos fazer a nossa foto? As pessoas estão todas aqui me olhando, tá, Andréia? Tem várias aqui. Parabéns, viu? Vamos fazer a foto, então. Daiana que vai fazer? Dai. A minha bateria está acabando, eu não sei mexer com isso. Oi? Foi. Então, tiramos nossa foto. Vai ser colocada lá no Instagram. Agradeço a todos. A Andréia, mais uma vez, por ter nos prestigiado. Você sumiu da minha tela. Foi. Eu sumi? Será que eu estou congelada? Que está caindo aqui minha internet? Voltei. Estou aparecendo? Então, agora, gente, olha, eu só quero agradecer. Não, você não... Está me vendo? Estão me ouvindo? Então, gente, olha, só quero... Então, tá bom. Olha, eu quero agradecer, quero lembrar vocês que na semana que vem a gente... Então, tá bom. Estou te ouvindo. Estou ouvindo a Rosa, ouvindo a Andréia. A gente tem a nossa próxima atividade na sexta-feira que vem, nosso encontro às 5 horas, que vai abordar a atuação ética do nutricionista clínico ambulatorial em hospitais. Tá? É a nutricionista Marinês, que faz uma parte ambulatorial bem específica no Hospital Pedro Ernesto. Tá bom? Então, olha, estão todos convidados, tá? Para a semana que vem. Bom final de semana, a gente está sextando aí, né? Com tudo de bom, muitas informações, gente. Olha, obrigada, beijo. Tchau, parabéns mais uma vez. Obrigada. Vou participar. Beijo. Tá. Beijo. Vou colocar o e-mail, peraí. Peraí que eu tenho que resgatar aqui, gente. Só um minuto. Peraí. Quer que eu fale para você? Quero. Então, fala para mim, vai ser mais rápido. Nutrição, sem os acentos e o cedilha, @rias.com.br. Pronto, coloquei. Vou encerrar a gravação, tá, gente?